Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Upcast, mais uma temporada, nosso 8º episódio. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, né, inaugurando esse novo cenário, esse novo espaço, né, o nosso novo estúdio, nossa nova Upfit. E hoje convidamos uma terapeuta, né, a Daniele Lina. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Rafa. É Obrigada. uma velha conhecida nossa, né, já foi nossa aluna. Nada melhor como o início de ano, né? Falar sobre metas, sobre objetivos, né? E conversar com uma pessoa que entende do assunto, né? Mas se apresenta para nós aí, Dani, para quem não te conhece, né? O que você faz, né? O seu nome. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, primeiramente, mais uma vez, gratidão, né, Rafa, por lembrar de mim. Como o Rafa falou, já fui aluna, né, da UP lá do comecinho, e ver todo esse crescimento, essa evolução de vocês, parabenizar realmente o espaço, dar um spoiler, né, tá ficando sensacional, a gente já tá aqui, tá ficando perfeito, impecável, e é só o começo de grandes coisas e grandes conquistas, né, de todo esse crescimento. Em relação ao meu trabalho hoje, né, eu atuo como terapeuta, atendo na Studio Center, aqui em Querência. Atendo também empresas na parte de desenvolvimento de equipes, mas faço esse atendimento individual para a parte de gestão emocional, desenvolvimento pessoal, profissional. Então, a gente traz todo esse cuidado. E como você falou, início de ano, nada melhor do que falar sobre foco. A gente sempre inicia o ano, não, esse ano eu vou ser fitness, né? Esse ano eu vou romper em tal área da minha vida. Mas, assim como chegou o final de 2023, às vezes frustrado com as expectativas que não foram supridas, às vezes sem saber o porquê, mas pega aquele gás de início de ano, fala que vai conseguir, e aí às vezes pode se perder novamente pelo caminho se não tiver algumas dicas preciosas que a gente vai deixar por aqui hoje para quem está nos assistindo. Isso, nós vamos falar muito sobre isso, né? E quando chega final de ano, o pessoal olha lá atrás, no início, no Réveillon passado, né? Nossa, eu tracei tanto. Ou tracei metas ou não tracei, mas tudo que eu pensei em fazer, não consegui fazer nem metade, mas agora vai, né? Aí, Réveillon, eu falo sempre que no primeiro dia do ano, a primeira promessa é o ser fitness, né? A maioria, esse ano eu vou entrar pra academia, esse ano eu vou fazer, vou cuidar da saúde. E quando chega no outro final de ano, viu que não conseguiu, né? Exatamente. Então, vou deixar você livre para iniciar falando sobre, né, metas, objetivos, o que são, né? Quando que surgem? A pessoa fala, eu vou fazer uma meta, vou fazer um projeto, alguma coisa assim. Como que seria a melhor forma, né, de fazer, né? Dá uma dica, né? Fala aí para nós o que é um pouco aí do teu trabalho. Entendi. Bom, Rafa, então, como você disse, geralmente essa viradinha de chave vem na virada de ano, nos aniversários. Uhum. A gente sempre tende, né, porque é de nós, seres humanos, a falar, não, eu vou traçar metas, eu vou traçar objetivos. E muitas vezes a gente não tem uma instrução profissional mesmo, né, de como fazer isso, ou a gente traça metas e objetivos muito desafiadores demais, a ponto que a gente não vai se frustrar, não tem possibilidade de acontecer, ou a gente quer ser bonzinho demais com a gente. Então, tem várias formas da gente se sabotar. E a verdade é que a gente está vivendo um tempo que nós, seres humanos, estamos muito imediatistas, né? A gente está realmente querendo as coisas muito rápido, então isso também nos prejudica quando a gente fala sobre metas, sobre objetivos, sobre ter foco, disciplina, né? Porque o ser fitness também requer muita disciplina, Sim. foco, saber muito claramente o que quer. E eu quero até deixar umas 4 dicas preciosas aqui quando a gente fala em relação a isso. O que é importante entender em relação a isso primeiro, as prioridades. Né? Quando você vai falar, eu vou querer ser fitness esse ano. Cara, entenda o que é prioridade para você a nível de gestão de tempo. Porque se você não se organizar em relação ao seu tempo, muito provavelmente você não vai conseguir. E aí você vai reforçando para você a nível de uma crença limitante, né, que é quando a gente fala sobre gestão de emoções, a gente fala muito sobre essas crenças, de que cada vez que você fracassa ou que você não consegue algo, você vai reforçando para você aquela incapacidade. Sim. Né? Então, a prioridade é o quê? O primeiro ponto é entender, se organizar, o que é urgente para você, o que às vezes pode ser delegado no seu dia a dia, porque muito provavelmente, né, Rafa, a maioria das pessoas, elas chegam e falam assim, nossa, é tão difícil vir na academia, eu não tenho tempo, eu preciso me dedicar ao meu filho, ao meu marido, ao meu trabalho, foi corrido no trabalho, eu não consegui vir na academia.
Então, isso vai sabotando a pessoa em relação àquele objetivo de ser fitness, como a gente está dando como exemplo aqui, né? Então, é entender a prioridade daquela pessoa e organizar o que ela pode delegar no dia a dia dela, o que é urgente, o que pode ser deixado para fazer depois, né? E quando a gente fala sobre essa questão da gestão do tempo, também como eu trouxe aqui, eu falo assim que é uma frase, né, que eu li em um livro uma vez e ficou bem impactada em mim. A gente acaba sendo um suicida, né, de nós mesmos quando a gente mata o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. E hoje verdade. a gente tem uma grande distração em relação a isso por esse mundo imediatista e acelerado, demais com excesso de informação, que é o uso errado do celular, das redes sociais. A gente perde muito tempo, porque a gente pega o celular, passa 30 minutos ali vendo videozinho engraçado, não vê passar, mas não conseguiu fazer 30 minutos de cardio, né? Compartilhando um Reels que está na moda hoje, né? Você acha uma coisa interessante, engraçada, né? Exatamente. E acaba compartilhando, e aí quando você vê, já perdeu 40 minutos, 1 hora. E aí, quando a gente fala de gestão do tempo, a gente tem que ter muito essa consciência, sabe? Em metas, em planejamento, se você tem essa dificuldade com o celular, se isso te toma muito tempo, se você percebe que você já está um pouco viciado ali naquilo, coloca meta e objetivo para isso, né? Limita seu tempo, dificulta seu acesso ao celular, coloca senha, cria alguma estratégia. Seja estrategista para alcançar os seus objetivos também, né? E se a estratégia às vezes, tem que ser ao contrário, no sentido de limitar as facilidades de procrastinação, que assim seja, né? E o compromisso também, porque a gente está falando de tarefas, essas coisinhas são tarefas, mas quando a gente fala de compromisso, você também tem que ter uma organização de agenda e ser realista com você, não adianta, né? O quarto ponto é realmente você, cara, colocou um objetivo, cumpra esse objetivo, se comprometa com você mesmo a fazer aquilo acontecer, porque senão vai ser só mais um ano em que as coisas vão estar no papel e elas não vão acontecer por conta que você não seguiu. Estava ali, estava feito sua meta, seu planejamento do ano, mas você não revisou, você não deu importância, ou aquilo não queima realmente no seu coração. Essa questão da gestão do tempo, a gente vê assim, a maior dificuldade, trazendo para a nossa realidade, né, enquanto academia, cuidado com a saúde. Hoje todo mundo tem muito essa questão do... eu não tenho tempo, ou meu dia tinha que ter... Eu mesmo falava muitas vezes essa frase, meu dia tinha que ter 30 horas, porque eu não consigo resolver tudo em 24. E aí, só que a gente peca muito na gestão mesmo, né, de... Não, às vezes, também só em perder tempo com o celular é o principal, que a gente perde muito tempo, mas às vezes em programar até de forma errada. Eu vou fazer isso tal hora, dá tempo de chegar e fazer aquilo, quando você vê, você atrasa um pouquinho uma coisa, e aí vai virando aquela bola de neve. E as prioridades, né? A gente tem que saber, por exemplo, a gente mesmo não tem muita noção. Eu vou fazer isso, aquilo, e aí, sendo que o A ou o B, eu poderia ficar por último e eu antecipar outra coisa, fazer uma gestão mesmo, né, do tempo. Igual a gente sempre fala, né, que na cidade grande tudo é muito rápido. A gente vai em Goiânia, por exemplo, a gente fala assim que quando você piscou já são 2 horas da tarde, e aí você foi para um outro lugar, resolveu, já são 6 horas, acabou o dia, né? E como a gente mora aqui no interior, né, a gente estava até conversando, né, a gente tem rápido acesso a tudo, e mesmo assim a gente ainda consegue procrastinar e deixar muita coisa para trás. Eu vou muito a São Paulo e cada vez que a gente está lá, a gente sempre comenta, né? Fala-se que é outro mundo dentro do Brasil, é um outro país dentro do Brasil, porque as coisas lá acontecem numa velocidade surreal, assim, né? Tudo muito rápido. Muito rápido e funciona 24 horas. Literalmente a grande São Paulo não dorme. É a cidade que nunca dorme, todo mundo fala isso. Mas a gente tem esse privilégio hoje de poder viver numa cidade de interior, onde a gente tem essa possibilidade de fazer essa gestão de uma forma mais assertiva e aprender a fazer essa gestão. Porque se amanhã depois a gente evolui para uma cidade dessa, a gente tem que aprimorar essa gestão. E é muito isso, Rafa, muito mesmo. Assim, eu sei que muitas vezes é desafiador no início para quem não tem essa prática, né? Mas comece com os recursos que você tem, faça com as ferramentas que você tem hoje, até você ter condição de ir evoluindo, de ir melhorando isso, né? Isso é fato. E a gestão do tempo, ela é muito simples. Tira um período no seu domingo, 1 horinha, 2, para sentar, para organizar a sua semana. Diferencie tarefa de compromisso. Compromisso são horários que tem que estar na agenda, que é o seu horário de ir na academia, o seu horário de estar no trabalho, o seu horário de fazer uma mulher fazer a unha, fazer o cabelo, o homem de cortar a barba. E são compromissos com horário marcado.
Tarefas são outras questões que você precisa ir, né? E aí isso você consegue, muda aqui, muda ali, das tarefas, entenda o que é prioridade, o que é menos que 1 minuto. Tem tantas coisas que a gente fala assim, eu preciso mandar uma mensagem para fulano. Não, daqui a pouco eu mando. E aí você esquece. Se é uma coisa que é essa coisa de segundos, cara, faz na hora. Ou então, se você está estudando, aí já entra muito na questão de foco, né? Tem pessoas que querem estudar, querem se desenvolver e não consegue ter foco em relação àquilo, porque a cabeça, né, os pensamentos acelerados, tem técnicas, tem coisas para trabalhar também, essa questão dos pensamentos. Ou então, tô ali, aí eu lembro de uma coisa que eu tenho para fazer, de uma pessoa que eu tenho para mandar mensagem. Eu falo, deixa um bloquinho do lado, vai esvaziando a mente, né? Porque o fato de você cada vez ir deixando as coisas para depois, não fazer na hora, coisas que em menos de 1 minuto você faz, coisa que em segundos você resolve, vai trazendo acúmulo na sua mente, né? E cada vez mais você vai, estou esquecendo alguma coisa, parece que eu estou esquecendo alguma coisa. E aquilo ali vai te sobrecarregando, chega uma hora Essa dica do bloquinho eu gostei. Aí, às vezes, se não tem o bloquinho ali de escrever, pega o bloco de notas, né, do celular. Eu uso o bloco de notas, mas quando eu tô, por exemplo, na frente do computador no escritório e eu não quero pegar o celular, outra questão também para essa questão de foco é tirar as notificações do celular. Isso. Porque cada vez que você vê a mensagem caindo ali, você automaticamente você quer ir lá ver o que é. Aí se é uma coisa que você colocou um sininho de notificação numa pessoa que você segue, que você gosta, e chegou lá, você vai lá consumir o conteúdo daquela pessoa, automaticamente você está lá, vai chegar outra. Ou se você está trabalhando, aí é o meu grande desafio, né? Eu trabalho com o celular. Então, eu estou trabalhando, chega uma coisinha lá do Instagram. Abaixa uma abinha lá que chegou alguma notificação no Instagram. E se você entra lá consumir aquele conteúdo, chega outro e quando você vê, passou 30 minutos, você já não estava fazendo o que você estava fazendo mais, você já está navegando ali. Já perde o foco. Já perdeu o foco. Então, como eu às vezes não quero pegar no celular, eu deixo algum papel e caneta ali do lado, estou aqui concentrada fazendo o que eu estou fazendo, lembrei de algo que eu preciso pegar o celular para fazer, eu anoto. Anoto, depois, na hora que eu termino, eu pego aquilo ali, às vezes eu faço em 5, 10 minutos, eu resolvo tudo, que se eu tivesse parado, eu teria perdido 30, 40 minutos. Então, é coisas de detalhes que você vai criando estratégia no seu dia a dia para ser produtivo. E são dicas interessantíssimas, né? Importantes até para auxiliar quem está em casa, né? Muitas vezes parece uma coisinha simples, né? Vamos dizer, uma coisinha boba. Até sabe, mas não faz. Tem muita gente que sabe muita coisa na teoria, né? Mas não coloca em prática. Então, é uma dica legal, uma dica boa que você consegue anotar, descarregar, né? Esvaziar a mente, igual você falou, né? Às vezes a gente tem um pouco daquela... Eu mesmo lembro de muita coisa, só que não esvazio quando eu vou... Aí tem que resolver tudo de uma vez. Quando para fazer, parece que não consegue lembrar, porque você não vai lembrar de tudo que estava ali. Isso, e aí essa gestão do tempo é importante, né? E aí com isso, você não conseguindo fazer essa gestão, as metas, tudo que você colocou vai atrasando, né? Tudo que você vai colocando como meta, você não consegue depois concluir, né? Exatamente. E aí entra também a questão que eu falei da crença. Cada vez que você não consegue alguma coisa, você vai reforçando para você aquela incapacidade, aquela improdutividade, cada vez mais aquele desânimo de tentar de novo, porque eu já errei, já não consegui uma vez, não consegui duas, também não vou conseguir a terceira. A gente tem sobre você falou até a palavra hoje em dia, não vou dizer assim que está na moda, né, falar sobre crenças limitantes, né, mas são coisas que a gente já falava, já acontecem, mas sim, é que o pessoal gosta denominando muitas coisas, né, e acaba sendo novo, crenças limitantes. Mas você pode falar um pouquinho o que é para o pessoal entender? A gente está ouvindo bastante isso na internet hoje. A gente usa essa linguagem, mas realmente, gente, nada mais é do que um pensamento que, vamos dizer, que está enraizado na gente, sabe? Que não muda, né? A gente vê muito isso, assim, para contextualizar para quem está ouvindo, a gente vê muito isso em relação aos nossos avós, os nossos pais, aquelas pessoas mais antigas, a gente fala assim, não, já está com 70 anos, não vai mudar esse pensamento mais não. E você está ali tentando fazer aquela pessoa pensar de uma forma diferente porque é o melhor para ela, porque as coisas mudaram, as coisas evoluíram e ela está ali batendo cabeça, querendo seguir daquele jeitinho. Então é mais ou menos o que a gente faz com nós mesmos. Mesmo a gente tentando corrigir os mais velhos ali, tentando levar algo, né? Tem gente que usa celular, mais antigos, né? E às vezes os filhos ficam ali, não, mas tem que usar, é bom, porque se eu preciso falar com você e tal, e a pessoa não quer. Mais ou menos é o que acontece com algum pensamento que a gente tem a respeito de nós, algo a respeito de alguma coisa. É um pensamento.
E aquele pensamento, por exemplo, de eu não consigo ir na academia mais que 2 meses sem parar de ir. Né? A gente ouve ai, muito. Eu fui 30 dias, não consegui mais. Não, o máximo que eu já fui na academia foi 2 meses. Eu parei de ir. E isso é uma crença limitante. Sim. Só para contextualizar para quem está ouvindo. Então, é uma crença limitante. E aí, cada vez que você vai lá e paga a academia, paga lá um pacote de 3 meses e vai só mais 1 mês ou só mais 2 meses, você está fazendo o quê? Reforçando para você mesmo de que você não consegue mais que 2 meses. Ou seja, Sim. reforçando essa crença limitante, esse seu pensamento em relação a isso de que você não consegue aquilo ali. E aí, uma vez que quando a gente fala sobre romper isso, né? Romper esse pensamento que te limita, é justamente conseguir traçar um objetivo alcançável. Porque aí o que acontece? A pessoa vai lá, paga o pacote de 3 meses e, de repente, ela quer começar a ir do nada, mudar 100% da rotina dela, malhar 2 horas no dia, ela realmente não vai conseguir. Vai chegar no primeiro 30 dias, 60 dias, ela vai parar. Porque não faz sentido. Você tem que ir, então vou começar com 30 minutos de cardio, e aí vai indo, aí você vai evoluindo. Quando você rompeu os 60 dias, você fala, cara, é possível. Aí você vira uma chave e aí as coisas acontecem. Isso a gente está trazendo para o lado do fitness, né? Mas isso são em todas as áreas da vida, né? O fitness ainda é que vamos dizer que seria é a área mais importante, que é o cuidado com a saúde, né? Então, mas tem muitas coisas que o pessoal deixa de fazer, ou assim, que igual você falou, né? Eles não ou começa a fazer, ou quer fazer tudo de uma vez, ou já sabe que vai conseguir no máximo, tem aquela crença, eu vou ficar conseguindo, não, só 1 mês eu consigo, depois não. Exato. Tem gente que fecha até planos nas academias, fecha 1 mês, geralmente. Eu vou pagar, não, mas tem um pacote que legal, a gente oferece aqui na UP, por exemplo, o pacote anual, que ele é bem mais barato, ele tem acompanhamento da nutricionista, né? Por que a gente oferece a nutricionista no anual somente? Porque aí a pessoa fechando o plano anual, então significa que ela já traçou uma meta, que naquele ano ela quer cuidar, né, da saúde. Então a gente oferece acompanhamento. Que as coisas não são imediatistas, né? Tem todo um processo para o resultado. Isso, igual a gente estava até conversando, né? A importância da nutricionista nesse papel, da terapeuta, né? O trabalho também da psicóloga, no caso. A saúde mental junto. A saúde mental vem junto, né? Porque precisa, né? Não é só ou fazer atividade física, ainda você meio que se obriga, ou você vai, né? Ou tem gente que usa até assim, agora tá pago, eu tenho que ir. Né? Até acontece muito isso. Mas não é, eu acho que a pessoa tem que entender que ela está cuidando da saúde dela. Então, para mudar, ou não só para mudar o pensamento, né? Mas para que ela interiorize isso, que ela entenda que ela precisa de pequenas metas para depois ela ter aquela meta a médio e longo prazo, né? Não chegar já querendo, é o que mais acontece, né, pessoal? Ou quer ganhar 2, 3 quilos em 1 mês de massa, né, de massa magra, ou quer perder 5 quilos em 1 mês. Porque o fulano perdeu, ou porque 1 mês ela conseguiu perder. Então fica aí se frustra, né? Então a gente está levando para essa área nossa aqui do fitness, mas essa questão pode ser levada para todas as áreas, né? Todas as áreas, Rafa, pessoal como empresarial. Né? A gente vê também pessoas quando traçam metas para empresas, metas pessoais, de diversas áreas da nossa vida, e não atinge e vai se frustrando, vai se sabotando em relação àquele pensamento de que não é possível, como eu disse aqui, né? E eu não sei se você ouve muito isso aqui na academia ou das pessoas falando sobre uma questão que ultimamente elas andam muito cansadas, esgotadas fisicamente. E isso tudo é um conjunto, né? De todo esse excesso exacerbado de informações que a gente tem, como também dessa questão de frustração, né? Você vai se frustrando, aí você vai tentar de novo, e aí eu vejo muita pessoa falando assim, mas eu tô recomeçando. O que a gente tem que entender é que, na verdade, não é um recomeço, mas olhar como um novo começo. Porque aquela Dani que existia antes daquela experiência, né, antes daquela validação de que eu não consigo, ela era uma outra Dani. E aí ela foi evoluindo, essa pessoa também vai evoluindo, e quando ela vai começar de novo um plano, né, fazer de novo um plano para a academia, para iniciar, cara, não é eu estou recomeçando, eu estou tentando mais uma vez. Não, você já está com o pé no fracasso. Né? É um novo começo. Agora eu vou começar novamente, vou fazer algo novo, mas com as experiências anteriores que eu já tive, das vezes que eu não consegui, o porquê que eu não consegui. Então eu tenho muito mais possibilidade de acertar agora. Sim. Né?
E a gente hoje tem muito podcast igual o nosso, né? A gente ouve bastante o pessoal falar, né? E também tem que ter bastante cuidado, né, Dani? Até vou entrar nesse assunto rapidinho, não para nada para polêmica, nada, mas assim, hoje em dia, como o acesso é muito, assim, é muito grande, muito fácil, assim, da gente ver os vídeos, os podcasts, às vezes tem muita gente também que vende muita coisa fácil, né? Assim, então vende tanto uma forma, tanto formas de ou ganhar dinheiro online, ou de conquistar os seus objetivos e suas metas muito rápidas. Ou o corpo perfeito. Ou o corpo perfeito, né? Tantas Esse é o promessas, principal, né? Ou então assim, sei lá, fala uma coisa interessante, que é uma dor de alguém, e aí arrasta pra cima, ou então clica aqui que eu vou, não saiba mais, que eu vou te explicar, e aí vai, quando você entra... não é nada daquilo não é nada daquilo, né? Ou também a pessoa vem com às vezes a gente tem que saber filtrar bem, né, as pessoas que a gente segue, com certeza, porque senão você acaba se entrando pelo lado errado, aí você faz tudo errado, e aí depois a terapeuta que lute. Não, mas eu também trabalho com essa parte da internet, né? Então eu sei realmente da importância. E sei que você está falando de entrar numa dor, são gatilhos de vendas. E a gente entra na área de vendas, que a gente poderia fazer um podcast só para isso também, que é uma área que eu amo muito. Mas quando você vai consumir alguma coisa ou quando você vai comprar, você tem que entender que do outro lado existe uma pessoa querendo vender algo. Sim. E aí você, como comprador, e aí a gente tem que levar isso, né, para o mundo do digital, que é onde você está falando. Quando você vai comprar uma roupa no mundo físico, você não vai lá, você não avalia o produto, da mesma forma é no mundo digital. Entender se aquilo que a pessoa está vendendo, ela realmente faz sentido para você, se aquilo realmente é o produto que você precisa, porque muitas vezes você é pego pelo gatilho, né, da dor, mas não é o que você precisa, não é a solução que você precisa. Então, ter consciência disso, né? Mas realmente, e infelizmente, talvez, né, a internet tem se tornado uma terra sem lei, e ainda bem que tem vindo muitas questões aí para tentar amenizar isso. A gente tem que sim ter esse cuidado, e aí a gente falaria mais uma vez, e eu não me canso de falar sobre ambiente, né? Sobre o que você está consumindo, o que é que você está consumindo ali. Porque da mesma forma que é muito bom podcasts igual a gente faz aqui, traz conteúdo, traz conhecimento, pode agregar na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, se você estiver consumindo coisas que não te agregam em nada, você está perdendo tempo, você está perdendo seu conhecimento, e aí a gente falaria sobre ambiente, né? Que também é um assunto muito importante quando a gente fala de se desenvolver. Sim, a gente até tem bastante essa questão da facilidade, né? A gente está falando da internet, né? A gente tem que saber filtrar, igual você falou, né? A pessoa tem que ter e saber assim que nada é muito fácil, né? Assim, não é que tudo, igual você falou, as técnicas de venda, coloca tudo muito fácil, né, para as pessoas, em tudo, tanto como na área financeira, na área fitness, emocional, né, a gente vê também muita questão até questões de casais, terapia, mas eu digo assim, que hoje tudo tem que ter um pezinho atrás, tem que saber filtrar, não é que nada é muito fácil. A vida a gente sabe que nada é muito fácil, assim, né, a gente pode se tornar fácil pelas escolhas que a gente tenha, mas até chegar a esse ponto, até chegar a essa experiência, né? Então, você estava falando sobre a questão do ambiente. O ambiente, eu já imagino aqui, um ambiente, né? Vamos colocar luzes, né? Decoração. Mas o que é o ambiente que você... que eu falo? Isso, que você quer falar para nós, assim, para a gente entender melhor. A gente traz ambiente como 4 paredes, geralmente, né? Sobre o lugar que a gente está aqui. Mas quando a gente também fala sobre ambiente, ambiente é tudo aquilo que a gente está consumindo, né? Se eu estou deitada na sala de casa, por exemplo, não necessariamente a sala de casa é o ambiente, mas sim... o que eu tô ali fazendo e consumindo naquele momento, né? Se eu tô ali deitada assistindo um videozinho sobre uma notícia ruim, eu tô criando uma atmosfera, um ambiente negativo, talvez para mim, ou que não me agrega, diferente do que se eu estivesse lendo um livro, consumindo um conteúdo, então eu tô criando um outro ambiente também. Tem várias formas hoje da gente transmitir em relação ao que é um ambiente, não somente em 4 paredes, mas aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou sentada numa mesa de um lugar, que ambiente eu estou frequentando também. Se você está falando, vou falar bem no popular, se você está numa roda falando mal de alguém, isso é um ambiente ruim. Isso é um ambiente ruim, exatamente. Se você está falando,
não é nem necessariamente falando bem, mas está falando de assuntos produtivos, né? Tá conversando sobre, sei lá, sobre coisas da vida, objetivos, aí já é um ambiente positivo, né? Então, Que te estimula o crescimento, diferente de um ambiente de fofoca, É. onde você tá ali perdendo o seu tempo, que a gente já falou que tempo é o bem mais precioso que a gente tem, então a gente se torna não um assassino, mas um suicida, né? Quando a gente mata o nosso tempo. E aí você está perdendo tempo, está perdendo conhecimento, perdendo Isso. de poder estar evoluindo, então você está em um ambiente negativo. Sim. Né? Que hoje a gente fala muito, energias, né? Você está ali criando, tá numa energia improdutiva. Que vai prejudicar, né? Mesmo que a pessoa não vendo ali, mas ali no entorno ela vai começar a se absorver essas energias, né? Então não é legal. Com certeza. Hoje, então, Dani, assim, para o pessoal entender melhor, as pessoas que te procuram hoje, né? Geralmente são por uma dor, ou geralmente só por, sei lá, por curiosidade, ou porque te conhecem, né? Talvez, ou a gente fala assim, a gente vê você bastante nas redes sociais, né? Eu falando falando de assuntos interessantes, né? Então a gente gera aquela curiosidade, eu vou me consultar. Hoje, para eu conseguir vamos dizer assim, uma consulta, eu tô precisando, muitas vezes eu falo assim, muita gente nem sabe o que está querendo. Mas eu acho que eu vou procurar, né, uma terapeuta, eu vou ver o que é, o que eu posso estar fazendo, sei lá, por curiosidade, né? Mas, por exemplo, eu vou te procurar, eu quero ter um atendimento com a Daniele. Qual que é o primeiro passo? Eu vou te procurar, né? E aí o que você fala um pouco do teu trabalho assim em si, né? O que você faz? Primeiro passo é a gente realmente ter uma primeira conversa, né? Então, quando a pessoa me procura, a gente faz um agendamento num melhor horário para ambas as pessoas, né? De forma presencial ou online, como ficar melhor. Eu atendo das duas formas, então como ficar melhor para a pessoa. Né? O online tem essa questão da comodidade de, às vezes, né, local, conseguir atender pessoas de outras regiões e até mesmo de fora do país, né? Tenho clientes em Portugal, então a gente consegue abranger... internacional, A gente consegue abranger, né, um maior público e mais pessoas, conseguir ajudar mais pessoas. E presencialmente, como eu falei, na cidade de Querência, né, na Studio Center. Então, a gente faz esse agendamento e para ter essa primeira conversa. Então, eu gosto sempre de sentar e entender, né, o porquê. O que motivou a pessoa a buscar essa ajuda. Seja por uma curiosidade, que eu acho que, na maioria dos casos, hoje, não tanto, né? Como eu disse, como eu atendo mais essa parte de gestão emocional, então... Às vezes a pessoa está com uma limitação na comunicação, então eu trabalho muito essa parte de comunicação para profissional e pessoal. A pessoa está com dificuldade no relacionamento por falta de comunicação, tá com desafios ali para se relacionar, tanto conjugal como com pessoas, né, no ambiente de trabalho. Então eu trabalho muito essa questão da comunicação com coragem, né, de uma forma assertiva. Trabalho muito a parte de gestão emocional, então hoje a gente tem muitas pessoas que estão desenvolvendo ansiedades com diversas características e não é mais, né? Quebrou-se aquele tabu de que tô com síndrome de ansiedade, né? Tô com pânico, tô no ápice da síndrome, sentindo as sensações. Não necessariamente mais, ainda bem, as pessoas procuram nesse ponto, né? Quando já está afetando o corpo físico. Mas ela sente que está com dificuldade de produtividade, porque está com falta de foco, com falta de disciplina. Então, tudo isso eu recebo pessoas hoje, né? Buscando se desenvolver profissionalmente. São várias áreas que eu recebo pessoas que me procuram com alguma dessas queixas, né? Eu estou com uma dificuldade no meu trabalho, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento, estou com uma dificuldade de conseguir atingir X objetivo. Eu já atendi clientes que precisavam ter uma reunião com o diretor da empresa e ele queria saber de que forma que ele podia se comunicar. Então, como eu trabalho com a programação neurolinguística, né, com as técnicas de PNL, então ela traz muita bagagem para a gente poder ir ferramentas para trabalhar esses pontos também. Isso, eu ia chegar até nesse ponto, né, que eu lembro muito bem que você participou, né, você fez o curso, né, de PNL e você participou assiduamente de várias turmas, não sei se ainda participa com o pessoal lá do... A gente deu uma parada, né, nos cursos aqui na região, nós não trouxemos mais cursos para querências de programação neurolinguística, mas nós tivemos quase 3 anos aí, né, de turmas que a gente conseguiu trazer para acontecer em Querência e todos os módulos, né, cada turma eram 4 módulos, eu estava lá. Então, hoje, assim, dentro da minha bagagem, eu tenho mais de 1.500 horas de formação, 3 anos dedicado extremamente à programação neurolinguística, porque é uma
uma ferramenta extraordinária, né? Quando a gente fala de tudo isso que as pessoas buscam se desenvolver. São 5 anos, né, buscando cursos e formações, né, aqui, fora, para realmente trazer uma bagagem mais completa e ter essa empatia com o desenvolvimento do outro mesmo. Você fez, né, o curso e depois você continuou acompanhando a turma e absorvendo conhecimento, né? Por mais que vamos dizer assim que eram coisas que você já estudou, né, mas sempre tem coisa nova, né? Estudei a sempre... mesma coisa umas 10 vezes. Isso, quase 3 anos, né? 3 anos, a gente aprende. E assim, ó, o que eu entendi nesse processo? Que a Dani que foi lá e fez o curso não era a mesma Dani que estava lá depois na segunda turma, na terceira, na quarta, na quinta, se não me engano, foram 7 turmas que eu acompanhei. Né? Então, todas eu aprendi algo novo. Eu me desenvolvi mais um pouquinho, porque aquela Dani do curso anterior, ela já tinha se desenvolvido, ela já tinha mudado. Por mais que era o mesmo conteúdo que eu estava recebendo, eu estava aprendendo algo novo e fui cada vez me aprofundando mais e mais e mais. Isso, o PNL é muito importante, né? A gente vê todo mundo, né? Assim, eu particularmente não fiz ainda, né? Mas todo mundo que fez ou que faz algum curso, né? Ou a capacitação, muda, às vezes até sem perceber, muda a forma de se comunicar. Né? Nós temos conhecidos, eu tenho conhecidos que fizeram e aí você já vê a diferença, né? Na forma de se comunicar. Às vezes até de desbloqueios, né, de medos, de crenças. Você vê que a pessoa já que nunca tinha pegado um celular, assim, e já gravando story, já fazendo assim, todos, falando no popular, todo soltinho já. Então, assim, acho que ajuda bastante, né? E eu queria te perguntar também sobre o seu trabalho com empresas, né? Por exemplo, a minha empresa te procura... você atua em quais ramos, né? Assim, o que você pode ajudar uma empresa, né? O que você pode ajudar a UP hoje? Então, dentro de empresa eu tenho alguns leques de atuação, porque são 13 anos de experiência no mundo corporativo, né? Trabalhei em instituição financeira 4 anos, já fui gestora, né, de empresas como fábricas. Então, além do conhecimento que eu já tive, tanto da vivência no mundo corporativo, hoje com todo o conhecimento do mundo do desenvolvimento pessoal, da PNL, de todas as formações que eu já fiz, vendas. Então, eu trabalho muito essa questão da comunicação dentro das empresas, que hoje é algo que, infelizmente, né, tem pecado muito, tem trago muito transtorno para as equipes, né, de empresas. Então, trabalho muito essa parte de comunicação dentro das empresas. Trabalho parte de atendimento ao cliente, desenvolvimento de comunicação, lideranças e gestões, né, também. De que forma? Entregando cursos, palestras, semanas CIPAT, Semana Bem-Estar, né, que muitas empresas que são vinculadas ao CIPAT são obrigadas a fazer. Então, são vários leques de atuações hoje dentro das empresas, workshops, né? E eu gosto de trabalhar de uma forma personalizada, porque a gente entra numa empresa, né, entraria aqui na UP hoje e a gente teria que fazer um estudo. Né? Porque às vezes você vem com uma queixa para mim e fala: Dani, hoje eu tô com dificuldade no meu faturamento. Eu sentia que eu faturava tanto e hoje eu tô faturando tanto. Essa é uma queixa sua. Mas a gente vai ter que estudar aonde está. Porque às vezes pode estar na comunicação do teu funcionário diretamente com o cliente, que antes conseguia X resultado e agora não está conseguindo. A gente vai buscar isso, né, de uma forma personalizada. E como eu já atuei nessas áreas, eu consigo entrar junto com o profissional, com o empreendedor, e trazer essa visão de fora. Porque, como você falou, às vezes você está aqui dentro, né, da situação ali, dentro da empresa, mas quando uma pessoa vem de fora e olha com um olhar diferente, a gente consegue trabalhar essas questões. E vendas também, né, que é uma área extremamente importante. De dentro a gente tem uma visão, né? Igual eu tô com dificuldade assim, assado, e aí a pessoa que vem de fora faz um estudo, tudo com técnicas, com todo o conhecimento, faz a diferença na empresa, né? Sim, faz bastante certeza. Diferença. E o gestor, ele tá ali envolvido, né? Emocionalmente, com o processo também, às vezes... E aí é aquela coisa, às vezes a chamadinha é até na gestão ou na liderança. Às vezes ele está achando que a questão é lá com o colaborador, vamos desenvolver lá também, mas espera aí. Às vezes a pessoa pode estar pecando em alguma coisa, na própria comunicação, na própria liderança, na própria forma de gerir, né? Então, quando a gente fala em trabalhar liderança e gestão também, a gente traz muito essa visão de trabalhar os líderes, a forma de comunicar, a forma de delegar. Hoje, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em delegar, né? Ela consegue delargar,
mas não delegar. Legal essa, delargar. Chega, né? Diferente, É verdade. porque quando você delega, você realmente transmite aquilo para outra pessoa fazer, a outra pessoa tem o conhecimento para fazer aquilo, e automaticamente você vai supervisionar, né? E o delargar, você delarga lá para a pessoa e seja o que Deus quiser. E aí chega, se ela não fez, fica bravo, chama atenção, e é o que mais acontece, né? Eu acho que tem presente, né? Adoro isso. Vamos deixar. Tem presente da Dani, né? Assim como ela está falando aqui sobre os atendimentos, né? Que ela tem atendimento na clínica, né? Tanto para empresas também. A gente criou aqui rapidinho, né? Um cupom de desconto, né? Bacana. Cupom UPCASH10, que você vai falar o minuto, né? O minuto que a gente está aqui no podcast. Vai mandar pro telefone. Pode mandar ou para Dani, pode mandar no telefone da UP, e aí vai falar, no minuto, esse agora que está aqui na tela, né, nesse minuto eles falaram sobre um desconto e eu queria usar o cupom UPCASH10 no atendimento com a Daniele. Então, para quem está acompanhando até agora, né, ou vai ser obrigado ali a voltar um pouquinho depois, né, quem estiver assistindo depois, vai estar ganhando, né, esse presente. Que bom, feliz em presentear vocês que querem, né, buscar se desenvolver, buscar esse acompanhamento realmente, porque é um divisor de águas, né? Quando eu tive o meu contato com o mundo do desenvolvimento pessoal, eu falo, existiu uma Dani antes e uma Dani que se construiu depois. E é igual você falou sobre a questão do imediatismo, né? Das promessas da internet. Hoje, eu entendi que é um processo, que a Dani de 5, 4, 3, 2, 1 ano atrás não é a mesma Dani de hoje. E a gente vai evoluindo aos poucos. E ter um acompanhamento de um profissional, ele é muito importante para poder trazer mais assertividade para o caminho. Porque tem muita gente que elas preferem caminhar sozinhas mesmo, né? Talvez vão conseguir chegar no objetivo, mas talvez vai quebrar um pouquinho mais a cabeça, vai, né, ir por caminhos que vai ser mais longo o processo. Quando você tem um profissional ali que está caminhando com você, conseguindo trazer uma visão de fora para você, daquilo que você está querendo se desenvolver ou romper, você consegue ter mais assertividade, errar menos, né? Errar menos, diminuir o caminho. Às vezes o que você talvez sozinho conseguiria com 5 anos, com alguém você pode conseguir em 1, por que não? Né? Diminuindo os erros e aumentando os acertos, não que vai anular, porque a vida não é feita só de acertos, né? A gente vai precisar errar para aprender também. Mas ter esse acompanhamento vai trazer mais clareza. E para mim é um prazer, uma honra poder presentear quem está aí nos assistindo, buscando desenvolver. Porque você está aqui assistindo, já está buscando, né? Isso. Já está querendo se desenvolver, está querendo buscar conhecimento. Eu quero deixar esse cupom de desconto aí. Quem quiser ter uma sessão individual, pode me chamar. A vantagem do podcast, assim, que ele fica gravado, né? Fica no YouTube. Então, assim, não é uma coisa que passou, quem perdeu, perdeu. Então, o pessoal pode estar assistindo tanto esse episódio quanto os episódios anteriores, né, que tivemos episódios bem legais também com pessoas, né, que influenciam também, né, e falando sobre todos os assuntos do ramo fitness. Hoje a gente não fugiu, né, porque também a tua área também entra na nossa, né, e eu acho que talvez seja mais importante, porque o mais difícil hoje é você saber tudo isso que a gente falou, né, sobre gestão de tempo, metas, objetivos. Sim. Tudo isso tem interligado com uma simples, entre aspas, uma simples academia, né? Porque a academia, o objetivo é o quê? Você ir lá para cuidar da saúde. Então, você tem que ter tudo isso que a gente falou, né? Sim, e aí é linkar saúde física com saúde mental. Isso. Né? Porque uma vez que você tem ali, você está buscando desenvolver sua saúde física, né? Você também busca desenvolver sua saúde mental, você há um encontro de caminhos. Sim. Porque, às vezes, a pessoa não está rompendo, porque ela está só buscando o físico. O físico. Aí uma hora o mental sabota, porque o mental tem que ter o lugar dele também. Sim, E ao contrário também, se você busca desenvolver só o seu mental, uma hora seu físico vai dar o grito, porque ele também precisa ter o olhar para ele. Então, uma vez quando você junta esses dois caminhos de buscar o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento mental, você encontra esses caminhos, aí você consegue romper. Isso. Vamos dizer uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muita gente também tem. Essa área da terapia, né, ela é recente. Eu imagino que já exista há muito tempo, mas que a gente vê, não sei se por questão de acesso, no caso de podcasts e tudo, que a gente vê o pessoal falando na TV, né? E já faz muito tempo ou vamos dizer assim, são estudos de agora, de pouco tempo? Tem muito tempo, né? Se tornou mais popular agora por conta
das redes sociais, né? E como tudo, e todos os mercados, assim como tem academias idôneas, como não tem, todos os mercados médicos idôneos, médicos não tem, na área do desenvolvimento pessoal também a gente vai encontrar isso, né? Infelizmente. E aí hoje iniciou-se, né, as modinhas. Sim. Com a época do coach, quando veio o coach, daí depois do coach foi para a parte de terapeutas, aí banalizou um pouquinho também esse mercado, Sim. Infelizmente por alguns que, né, que infelizmente mancham aí a imagem de algo que é tão grandioso. Sim. E agora tem a parte de mentorias, né, de acompanhamento de mentorias, vai mudando o nome, mas se você vê, é a mesma questão. E isso não é de agora, desde quando o coach se tornou popular, jamais, né? Isso, a PNL mesmo, ela tem muito tempo, né? Foi criada por Richard Blunder e John Grinder há anos atrás. Eu não vou saber agora falar para você o ano, mas antes de 2000. Então, já há muito tempo esse estudo ele existe, isso já acontece com pessoas. E tudo demanda tempo. Eles estudaram, começam a fazer estudos, então tudo isso ainda vai desenvolvendo. Vão começando a gente começa a ter uma literatura, né? Eu imagino que em 2000 existia muito pouco literatura, né? Estudos, né? Cursos sobre isso, né? Existia já bastante, mas não em português. Né? Sim, então ele começou a se desenvolver para o português, né? Depois, quando esses estudos começaram a ser trazidos para o Brasil, tanto que as nossas formações de programação neurolinguística são internacionais, registradas pela IN, né? Então, com alguns profissionais e professores internacionais também. E aí isso se tornou mais público no Brasil, mas eles já vinham fazendo estudos antigamente, né? Com aqueles pensadores, com estudos e técnicas que eles criaram na época de hipnose, na época que eles trouxeram a terapia lá atrás, né? Então, qual que é hoje uma grande dúvida, Rafa, que eu acho importante ressaltar da psicoterapia, né, que é a psicologia, para o terapeuta, né, ou para várias vertentes da terapia, porque existe a terapia integrativa, a terapia ocupacional, a terapia holística, são várias formas de terapia. Então, eu trabalho com a terapia integrativa de desenvolvimento pessoal, profissional, gestão de emoções, né? A holística, ela trabalha mais a parte de desenvolvimento energético, são outras ferramentas, né? A ocupacional, reabilitação, que é uma dúvida muito grande das pessoas. Então, a terapia ocupacional hoje ela já tem uma faculdade, né? Que é uma ramificação da enfermagem, que é para reabilitação de pessoas, né, que passou por alguma limitação e precisa se reabilitar. Então, tem essa diferença. E a diferença desses profissionais terapeutas para o psicólogo é a área de atuação, a área de formação. Né? Que o psicólogo ele fez a graduação de psicologia e o terapeuta ele fez um curso livre para se profissionalizar para aquele atendimento que ele executa. Né? Então, tem essa diferença sim, né? E ambos têm as suas... é bom você falar. As suas qualificações. É bom você falar para tirar a dúvida, né? Porque quando você falou, eu lembrei, né? E quando você falou que banalizou, né? A gente vê hoje muito, assim, a gente vê, tem hora que é até triste, assim, alguns coaches, né? Que você vê assim falando algumas coisas e tendo algumas que isso aí acaba que as pessoas são menos instruídas, que eu acho que as pessoas que são mais instruídas elas sabem diferenciar, sabem filtrar. Mas tem pessoas que não são tão assim. Então aí ela vê um fulano de tal lá que vê um corte lá que o cara nada a ver, aí você se apresenta, não, eu sou, por exemplo, sou terapeuta, eu posso te ajudar. Não, aí ele já vai, né, associar você, a sua profissão aquilo, assim como pode ser com qualquer outra profissão, né? Por exemplo, a academia, às vezes a pessoa se frustrou lá, quando você fala, eu sou de uma academia, a pessoa pode raciocinar com aquela academia e trazer aquela ou o profissional, né? Às vezes, como você está falando também de profissionais, né? Nós temos também os profissionais bons, os que são formados, que são bons e que são ruins, aqueles que estão ainda estudando, mas que atendem, que são bons e ruins, e tem aqueles que não se formaram, que atendem, por exemplo, personal. Tem os que atendem bem, né? Mesmo às vezes não tendo a formação, mas é necessário, né, fazer a formação. Mas é que eu digo assim, nesse sentido de tudo tem os dois lados, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Querer levar uma verdade absoluta de uma coisa para o mundo. Tem que olhar para o indivíduo ou para a situação de forma individual mesmo, né? Você falou que às vezes a pessoa ela é formada em educação física, mas, cara, não faz nenhum sentido para mim.
não tá dando certo com aquilo que eu tô buscando. Mas aí Isso. eu tô com outro profissional aqui que às vezes nem se formou ainda, mas nossa, pra mim tá dando muito resultado, Aham. tá sendo legal, tá sendo bom. Né? E como Sim. que a gente vai generalizar isso para o mundo? Né? É verdade. E foi bom, assim, a gente falar muito sobre isso, né? É claro que eu imagino que os assuntos, assim, eles vão fluindo, né? A gente ficaria ali aqui 2 horas, Com né? certeza. Falando, né? E para assim, a gente já está caminhando aí pro final, mas então para o pessoal entender melhor sobre a gente voltando um pouquinho ali nas metas, né? Assim, um passo a passo, talvez, assim, eu quero bolar, por exemplo, eu vou falar sobre nós aqui, né? A gente bolou uma meta quando a gente iniciou o estúdio, né? Ó, eu para mim, eu trabalhava também na prefeitura, né? Com a Paola. Eu falei, olha, eu para mim, se eu tiver 100 alunos, né? Durante os horários, para mim tá ótimo. Nossa, eu continuo na prefeitura, a gente trabalhando. Isso foi uma meta, né? Que a gente traçou. Colocou um objetivo. Um objetivo, isso. Aí você vai me orientando aí, me corrigindo, porque para mim... Então eu falei assim, ó, e eu falava assim para ela, nossa meta, né? São 100 alunos. E aí, graças a Deus, rapidamente a gente chegou. Não, então agora vamos aumentar o espaço, a gente aumentou. Então agora a minha meta, né? A minha meta agora são 200 alunos. Então a gente conseguiu, alcançou, né? E hoje a gente, né, graças a Deus, a gente está nesse espaço que todo mundo vai ver, né? A gente aumentou, foi muito além das nossas metas, dos nossos objetivos. Talvez se eu tivesse traçado de uma forma organizada, com um profissional, poderia ter sido até diferente. Poderia ter sido mais rápido o crescimento, ou eu poderia ter freado um pouquinho mais, mas com mais qualidade. Eu reconheço, né? A gente até conversa bastante, né? Eu e a Paola, que a gente cresceu muito rápido. Então, em muitos casos, a gente não consegue acompanhar o crescimento. Exato. Então, a gente falha muito em muitas coisas, né? A gente reconhece isso porque eu acho que ser humano não tem como falar que é perfeito em tudo. Então, a gente falha muito ainda, porque a gente cresceu muito rápido. Até na questão a gente está hoje com muitos, a gente está com mais de 15 colaboradores e era só eu e ela. Então, para poder organizar todo mundo, para delegar mesmo e não só delargar, né, que acontecia muito isso, hoje já está melhorando bastante. Mas tudo é um processo, né? Se a gente tivesse, vamos dizer assim, chutado o balde, não vou mexer mais com isso porque não consegue trabalhar com pessoas, né? Então, eu estou dando um exemplo nosso, né, sobre a questão do crescimento. Não vou dizer desorganizado, porque a gente assim sempre tentou trabalhar numa linha, né, correta, mas assim sem um planejamento, vamos dizer, adequado. Sim. Então a gente reconhece isso, né? Sim. Então assim, o que você pode de repente falar? Qual que seria um passo a passo? Ó, se você quer uma meta, objetivo, faz isso primeiro, faz aquilo, né? Falei para nós o que dá para... Eu tenho até um método gravado agora, que quem quiser depois ter acesso pode me chamar também, que é o método MF, aonde agora, final do ano, eu entreguei uma apostila de ferramentas criadas por mim, de um passo a passo, aonde você vai poder criar seu planejamento para 2024, olhando para todas as áreas da sua vida, como fazer isso, como colocar isso ali, né, de uma forma específica, centralizada, que seja ecológica, né? Então... Nós estamos no final de janeiro. Dá tempo ainda, né, de acessar o conteúdo e fazer pra frente. Com então tá certeza, bom. Dá tempo sim, né, quem quer acessar, porque esse passo a passo ele realmente é muito importante. Mas você falando aí me fez refletir sobre algo que eu compartilhei lá dentro do curso. Eu vou compartilhar com o pessoal o que aconteceu comigo também, né? Você tá compartilhando a sua história aí. Sim, sim. Em 2023, eu tracei uma meta e um objetivo, e quando eu fui fazer isso, eu tinha bastante dificuldade, Rafa, de colocar metas de médio e longo prazo. Então, eu só conseguia fazer metas até então, e por isso que eu falo que tudo é um processo, para um ano. Sim. Né? Então, assim, quando eu ia traçar meta, objetivo, eu traçava para um ano, mas quando as pessoas me falavam assim, e eu via cursos, estudava que, não, você tem que fazer para 5 anos, para 10 anos, eu não conseguia, eu travava. Às vezes eu colocava ali, mas assim, eu não acreditava naquilo, eu colocava por obrigação, né? Digamos até assim, chegar lá eu já mudei muito, já aconteceu outras coisas. Exatamente. E aí, quando foi 2023, eu fiz um planejamento para 2023, e foi o ano de uma mudança, né? De 13 anos de CLT para o mundo do empreendedorismo. Então, foi um ano de... não é fácil, né? Passo muito grande na minha vida. Empreendedorismo, empreender não é fácil, gente. Realmente não é fácil, mas eu falo assim que é maravilhoso, então a gente não estaria fazendo, né? Eu não volto atrás. É muito bom. Tem os seus desafios, mas é um desafio que nos instiga, né? Pessoal, profissional, nos instiga a crescer, nos estimula.
né, a crescer e aí se torna bom, se torna prazeroso e a gente não quer voltar. Mas em relação a essa minha experiência, quando eu fiz esse planejamento para 1 ano e eu consegui realizar ele em 4 meses, aí eu fiquei assim, e agora? Então eu fiz um planejamento para 1 ano e realizei ele em 4 meses. Aí eu já tinha alcançado tudo, já tinha atingido o meu objetivo, e aí? Aí eu fiquei perdida. E aí é o desorganizado, entendeu? Porque daí você quer crescer, mas você não é de uma forma organizada. E aí você começa a dar tiro no escuro, a tentar algo, às vezes você se frustra, erra alguns passos, porque não tá ali. Você não sabe, é quase que você não saber para onde você tá indo mesmo. E eu falo muito isso, se você não sabe para qual caminho você quer ir, qualquer caminho serve. Entendeu? Então você vai estar mais tendencioso ao erro, né? Porque você não sabe muito bem para onde você quer ir. E aí eu vivi os outros 7 meses do ano ali, fiz acontecer muitas coisas boas, errei muito, rompi. Mas foi bem doloroso. Poderia ter sido diferente. Poderia ter errado em coisas que eu não errei. Entende? Se eu tivesse o planejamento. Então, esse ano, eu fiquei 20 dias, e aí a gente volta lá nas crenças limitantes que a gente falou. E eu tinha esse pensamento de que eu não conseguia fazer planejamento para mais um ano. Então, gente, foram 20 dias assim, ó, sentando e ficando ali. Tinha horas que eu ficava improdutiva, eu olhava para tudo aquilo e falava, como que eu vou fazer? Eu ficava travada. Então, foram 20 dias lutando, né, comigo mesma, buscando ferramentas, buscando me desenvolver, porque eu entendi que eu precisava romper esse desafio, essa limitação. E aí, pra mim, quando eu consegui, e eu tentava fazer 1, 2, 3, 4, 5, e eu não conseguia. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu consegui chegar no que eu queria daqui 5 anos, quando eu consegui falar assim, cara, daqui 5 anos eu quero estar como? Eu quero estar assim. Quando eu entendi, aí eu fiz o efeito reverso, né? Eu consegui fazer 4, 3, 2, 1 e traçar o que eu vou seguir, qual que é o caminho. Porque se o extraordinário acontecer novamente em 2024, que aí a pergunta foi, quantos anos eu poderia ter evoluído em 7 meses? Se eu tivesse o planejamento. Poderia ter evoluído 2 anos para frente de planejamento? 3 anos? Não sei, se eu conseguir fazer 1 ano em 4, quantos anos eu poderia ter evoluído? Se eu tivesse algo concreto, né? Nos outros 8 meses que sobrou, você já teria ido mais, 8, né? Pelo menos. Você realizou em 4 meses, você falou, né? Aí os 8 que sobraram, você ia conseguir desenvolver. Outros anos naqueles meses, entende? Então, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente tem esse passo a passo, e aí quando a gente fala de um passo a passo, é realmente você entender que a gente tem uma visão, que agora respondendo a sua pergunta, né? A gente tem uma visão limitada de que quando a gente vai fazer um planejamento, ou eu ter na minha cabeça, ou eu só anoto ali em um papelzinho qualquer, que eu quero isso aqui no meu profissional, eu quero melhorar as minhas finanças, isso ou aquilo, mas às vezes não coloca coisas como tempo, números, seja específico, né? Igual você ainda foi específico na sua meta. Eu quero 200 alunos até X tempo, né? Esse ano. Então, até tal data eu quero ter isso aqui de alunos. Isso. Né? E aí, se você tivesse os outros planejamentos, você teria alcançado antes do tempo, porque o seu crescimento veio muito rápido também. Você poderia estar adiantando coisas que eram para os próximos anos de planejamento. Isso. Então, às vezes, a gente também fica limitado de que é só vida pessoal, família e trabalho. Sendo que a nossa área nós temos 11 áreas da vida diferente. Entendeu? A gente tem a gente também é amigo, a gente é filho, a gente é neto, a gente é profissional, a gente é nossa saúde, a gente é nossa espiritualidade. São tantos pilares da nossa vida que a gente precisa olhar de uma forma individual para cada um deles, entender como nós estamos em cada área da vida e o que a gente quer evoluir nela em X tempo e planejar isso de uma forma bem detalhada, individual, porque se eu foco só em 2, 3, eu vou deixar outras coisas a desejar. Aí eu falo que é como você apagar fogo e virar bombeiro da vida, né? Isso. Quando uma coisa estoura, porque aí eu não coloquei meta para minha saúde. Esse ano eu não vou fazer nenhum exame de rotina, não coloquei isso. Então você vai ter que cuidar da doença. Entendeu? Verdade. Então, você olha, planejar é isso. A gente acha às vezes que é só, não, o que eu quero conquistar aqui no meu trabalho e na minha vida pessoal e melhorar minhas finanças para pagar minhas contas e não fechar o ano endividado. Às vezes o olhar ele é generalizado. Isso. E planejar é sentar, olhar para todas as áreas da vida de uma forma bem individual, esmiuçada ali mesmo,
entender o que eu quero e o que eu posso focar, que aí sim vai trazer um efeito manada positivo para a minha vida a nível de evolução e crescimento. Isso, bacana. Então vamos chegando aí ao nosso final. Que pena, né? Poderia ficar aqui falando horas foi um sobre papo isso, porque bacana, eu gosto. né? Eu acho que todo mundo vai gostar. A gente vai estar aí nas redes sociais, né? Divulgando, fazendo alguns cortes, né? Que é o que mais chama atenção hoje, né? A gente faz uns bacana. cortes. Conteúdo tem bastante para cortes. Vai ser difícil ali pro Rodrigo Vai ter que para tirar ele umas fazer partes, ali. Mas a gente encaixar vai outras. dar um jeito, né? O Rodrigo é o nosso... É o que sempre tá com a gente aqui da One Agência. Ele é o nosso marketing, ele faz tudo aqui para nós. A gente sempre ressalta o trabalho dele aqui. Então nós estaremos aí, né, futuramente com uma parceria, né, se Deus quiser, vamos Amém, conversar, né, vamos ver comigo. uma parceria com os alunos, né, de repente a gente pode estar estudando aí alguma coisa. E aí eu queria te agradecer, deixar para você fazer suas considerações finais, né, e aí falar o que você pode falar para o nosso público aí, para o teu público também, né. Obrigada, né, Rafa, pela oportunidade de estar aqui transmitindo um pouquinho de conhecimento. Eu sei que muitas vezes é difícil quando a gente vai buscar conhecimento, quando a gente vai buscar se desenvolver. E para mim foi um processo árduo, doloroso, né? Vim embora para a querência, eu fui tantas vezes, todos os meses, assim como muita gente vai fazer pós-fora e estuda. Eu fui buscar esse conhecimento e hoje poder transmitir isso assim de uma forma até, né, gratuita para as pessoas e transmitir todo esse conhecimento para mim realmente é uma honra, é um prazer. Eu faço isso com muita alegria e gratidão no meu coração. Então, realmente, quando vocês precisarem, qualquer assunto que eu puder agregar, contem realmente comigo e estou aqui para somar. Gratidão por terem pensado em mim, né, na profissional, na Dani Pessoa também. E é isso. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem me chamar lá no Instagram, né? Vai ficar meu Instagram aí também para vocês. Qual que é o arroba? Arroba Daniele Lina. E é Lina mesmo, né? E Daniele com Y, tá? No final, um L. Isso, a gente vai deixar, depois o Rodrigo vai colocar ali. Ele sempre deixa aqui, né? A gente faz assim, né? Ele sempre deixa aqui embaixo. Então, agradecer a Dani por ter aceitado o convite. Essa é a abertura da nossa segunda temporada, né? É o 8º episódio, mas é a nossa segunda temporada, o primeiro de 2024, cenário novo, né? E logo vocês vão ter mais episódios, né? E mais assuntos voltados aí para a nossa área, né, do fitness ou para tudo que engloba a nossa área. Então, se você gostou aí, curte, comenta, compartilha nossos cortes, né, a nossa página e tamo junto, beleza? Obrigadão, tchau, tchau.